Você sabe identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Muitos acham que uma pessoa que é cheia do Espírito é alguém com muita unção, que prega muito bem, que é reconhecida no meio cristão, que possui muitos dons e talentos e por aí vai. Não digo que isso não seja uma realidade de uma pessoa repleta do poder do alto, mas essa não é a principal característica de uma pessoa cheia do Espírito da verdade. Você quer saber qual é? Eu vou te revelar, mas antes eu peço que você se inscreva aí no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. A mensagem de hoje: a maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Atos 2, 1-4. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Oh, glória a Deus! Meu amado irmão e irmã, depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, muitos judeus moravam em outros países, mas visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes, uma festa judaica instituída por Deus para comemorar a colheita. A festa de Pentecoste acontecia 50 dias depois da Páscoa, e foi exatamente naquele dia, no domingo de manhã, que o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia a mensagem de Deus na língua do seu país. Imagina! Então Pedro pregou o evangelho para aquela multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. Esse fenômeno sobrenatural não deixou dúvidas de que o Espírito Santo havia descido à terra. Mas não foi esse sinal que marcou a vida dos que eram transformados pela mensagem do Evangelho. À medida que a comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos, a ponto de abrirem mão de suas posses em favor uns dos outros. Olha o que a Bíblia diz em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Meu amado irmão e irmã, a maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Essa pessoa deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão dos seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que seria o diferencial dos seus discípulos quando ele disse em João 13:34 e 35: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo, pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos. E é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão de status, reconhecimento, bens materiais em favor do próximo, mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo, porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Como disse o apóstolo Paulo,
Você pode falar línguas estranhas, fazer milagres, conhecer todos os mistérios de Deus. Mas se não tiver amor, isso não vale nada. Por isso, busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Peça a Ele para te dar mais poder para amar os outros do que poder para fazer sinais sobrenaturais. O amor ao próximo é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo seu amor, pela tua graça, pela paz que excede o entendimento. Senhor amado, esta mensagem é muito poderosa e que ela toque profundamente nos corações das pessoas que a ouvirem. Que o amor, Senhor, seja o foco principal de cada um deles. Muitos pedem dons do Espírito, mas que eles entendam que o principal é o amor. Espírito Santo, Espírito da verdade, que o amor seja sua principal marca nos corações dos meus irmãos e irmãs e que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Que nós sejamos conhecidos cada dia mais por amarmos uns aos outros. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje vamos ler o Salmo 58. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos? Ó Deus, quebra-lhes os dentes das suas bocas, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente, que ele armar as suas flechas fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga a terra. Meus amados irmãos e irmãs, eu tenho lido um salmo por dia aqui nos devocionais e eu gostaria de falar novamente sobre essa situação. Se você não ler a palavra de Deus, seja tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, com óculos da Nova Aliança, você realmente vai se confundir. Aqui nós devemos ter a ciência que os salmos são orações feitas a Deus, principalmente por Davi. E nós precisamos entender que Davi viveu na Antiga Aliança. Muitas vezes nós lemos coisas aqui e se você pegar versículos isolados, isso não vai ser efetivo na sua vida. Que nem nesse salmo que nós lemos hoje, que ele diz que Deus julga a terra. Sim, ele julgará a terra quando ele voltar. Mas Deus não está irado sobre a terra, ele não tem ira porque ele derramou toda a ira sobre Jesus na cruz do Calvário. Então nós devemos ter esse entendimento da cruz, para que quando nós lermos os salmos, isso edifique a nossa vida olhando para a cruz. Aqui nós ouvimos também em vários salmos que Davi sempre deseja que Deus destrua os seus inimigos. Na verdade, hoje nós temos apenas um inimigo, que é o diabo. Nós não temos inimigos, pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, você tem que ter um entendimento profundo da nova aliança, senão você vai confundir totalmente
o entendimento da palavra de Deus, tá ok? Hoje, Jesus fala para nós que nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos entender que hoje nós vivemos sob uma nova aliança. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e nos deu o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, quando você ler, ouvir um devocional, peça ao Espírito Santo revelar essas verdades para você. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Tá ok? Glória a Deus. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora você, nessa respiração profunda, continue de olhos fechados, você vai imaginar pela fé Jesus na sua frente, de braços abertos. Ele quer te abraçar agora. É um momento entre você e Ele. Então corra para os braços de Jesus e o abrace fortemente. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para Ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele tudo o que Ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então abrace agora Ele fortemente e receba tudo o que Ele é. E entregue para Ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então desfrute desse momento.
maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser, pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Deixe aí o seu like se você gostou da mensagem. Também deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser edificadas. Vou deixar aqui mais 2 vídeos como indicação para você. Continue comigo e seja edificado. Te amo em Cristo Jesus.